Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do Acorda. No entanto, nessa quinta-feira, eu estou aqui com a honrosa missão de mediar, excepcionalmente, um Focus Colóquio. Então, lembrando sempre, nós estamos aqui respeitando a cultura, respeitando os bons conteúdos e respeitando você. Portanto, essa noite a gente conversa sobre a recém-anunciada parceria entre o portal Focus, de jornalismo, e a Casa de Vovó Dedé, além de assuntos que vão sendo pautados naturalmente ao longo da nossa conversa. Então, temos o prazer de receber aqui na casa hoje Wagner Barbosa, diretor executivo da Casa de Vovó Dedé, conosco também Dimas Oliveira, advogado e articulista do portal Focus, e Fábio Campos, jornalista, editor do portal Focus. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, muito obrigado por estarem aqui conosco, mais uma vez celebrando essa parceria e conversando sobre as questões do Brasil, do Ceará, comunicação, enfim. Eu queria começar com o Wagner, que eu sei que você é um apaixonado por comunicação e agora tem essa boa novidade, essa boa parceria com o Portal Focus. Eu queria saber, mais do ponto de vista pessoal, mais do que institucional, o que isso representa para você? Bom, em primeiro lugar, um prazer, Hamilton, estar aqui. Boa noite a todos e um prazer estar aqui sendo entrevistado por você, uma pessoa que a gente já tem uma parceria a longo tempo. Na verdade, para mim, do ponto de vista pessoal, respondendo a sua pergunta, eu te diria que é uma realização de um sonho. Tá? Quando a gente idealizou aqui na casa, né, o início, né, a construção dessa TV, que hoje é uma TV, né, a gente imaginava um dia chegar em algo parecido e até almejava coisas maiores. Tá? A gente tem essa pretensão. Né? Até porque tem toda uma carga, diria que genética nessa história. Né? Meu pai... A história vem antes de você, né? Vem. Né? Eu, apesar de ser engenheiro civil, né, não ter seguido a carreira, tinha tudo para seguir. E, em dado momento, meu pai até estimulou bastante. Mas eu cresci, né, vivi a minha vida ali nos corredores, num sistema de comunicação muito grande, entrando nos estúdios, vendo aquela movimentação toda. Sempre aquilo foi uma coisa muito que me chamava muita atenção, e, enfim. Mas eu consegui aqui, aí sendo bem honesto com você, unir as duas coisas. Esse pensamento individual, essa vontade, né, de ter essa caminhada, com o fato que é mais importante hoje na minha vida, eu te diria que é a Casa de Vovó Dedé, né? Que é realmente estruturar e desenvolver um projeto onde a gente possa formar jovens, né? E a questão da comunicação, da TV, ela teve esse objetivo, né? Ela vem em função do que a casa começou a fazer, já com a mamãe, na questão da música, né? Ela foi um caminho lógico a ser tomado a partir de um momento em que aquelas crianças estavam se tornando adultos, né? Jovens, né? Adolescentes, e a gente entendeu que deveria, né, proporcionar uma ferramenta mais efetiva, né? Uma ferramenta mais, na verdade, um ofício, né? Que pudesse rapidamente colocar esse jovem no mercado de trabalho, né? Já que a necessidade é muito grande. E a coisa do áudio, do audiovisual, estava muito linkado à música, à arte, o que a gente já estava fazendo. Né? Então, aliou-se a essa vontade que realmente sempre será a raiz de tudo, a vontade maior de tudo, o objetivo maior de tudo, que é a formação, inserção desse jovem de periferia, da periferia, né, na sociedade, para que a gente consiga criar ferramentas para que eles se fortaleçam, vivam com dignidade, tenham uma profissão. Né? Então, esse sempre será o motivo maior que move todas as ações da Casa de Vovó Dedé. Mas tem esse outro lado, né, que eu não posso negar, não posso deixar de dizer, que tem sim um fato de uma vontade grande de ter assim uma caminhada, né, parecida, próxima daquilo que o papai começou e dedicou a vida dele toda.
Tá, a gente vai fazer uma primeira rodada aqui, mais com uma apresentação, e eu queria voltar um pouco ainda a essa formação da casa. Fábio, prazer recebê-lo aqui. É a primeira oportunidade que eu tenho de mediar aqui uma conversa com você, mas eu queria a celebração, de fato, dessa parceria se deu na entrevista com o governador Camilo, ocorrida semana passada, mas que foi ao ar essa semana, e eu queria saber de você o que isso institucionalmente agrega ao Focus, o que você viu como grande motivador para fazer a parceria. Eu gostaria também que você analisasse um pouco da entrevista, se alguma surpresa ou se já estava tudo dentro da sua vasta experiência de conhecimento político. Bom, antes de tudo, prazer enorme estar aqui na roda de conversa com amigos, bons amigos, né? E, Hamilton, a questão fundamental que nos move nesta parceria, o Focus.jo, com pouco mais de 4 anos de existência, fundado em outubro de 2017, e um portal de conteúdo jornalístico, né? Basicamente política e economia, né? Com muitos colaboradores, com artigos, com conteúdo, e ele nasce da minha trajetória profissional como jornalista, por mais de 20 anos no jornal O Povo, 15 dos quais como colunista de política, cotidiano, diariamente, e ali eu estabeleci uma referência pública relevante que me permitiu, ao sair do jornal O Povo, fundar o Focus.jo. E esse é um novo momento, é um momento absolutamente especial dessa parceria. Casa de Vovó Dedé, que eu já tinha como referência de trabalho social profissional, relevante, de qualidade, começou a trabalhar com audiovisual e estruturou uma TV chamada TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé. Então, puxa vida, olha só o prazer. Esse momento por si só já é um prazer, né? Se nós olharmos em volta aqui do estúdio, né? É bom colocar isso para as pessoas, tem iluminação, tem som, tem câmeras, imagem, várias questões e várias profissões e várias especialidades que cercam todo um trabalho como esse aqui, que as pessoas às vezes não têm noção do tempo que leva para preparar tudo isso. E isso está sendo feito coordenado por profissionais, né, e está sendo efetivado, né, o trabalho por alunos formados pela Casa de Vovó Dedé, alunos que trabalham na TV Dedé, formados pela Casa de Vovó Dedé. Então, isso por si só já é um diferencial de grande relevância. Então, a TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé, ela produz seu conteúdo. O conteúdo, basicamente, já era o que é produzido pela casa, muito relacionado à música, formação musical, um pouco de jornalismo, Hamilton, inclusive com você coordenando um programa, e agora o Focus entra para ajudar muito nisso aí, né? Essa é a nossa meta. E a ideia fundamental de tudo é trabalharmos projetos em conjuntos, né, que ajudem também a financiar o ensino de arte e o ensino de audiovisual da Casa de Vovó Dedé. Uma casa encravada numa região muito especial de Fortaleza, no entorno da Barra do Ceará. Histórica, né? Histórica, de valor histórico, e uma região de muitas carências sociais e econômicas, né? E a grande parte dos alunos vem aqui das proximidades, vem do entorno da casa, então é muito relevante em todos os sentidos, né? Ao juntarmos forças e trabalharmos projetos, e com isso ajudar a financiar os trabalhos da casa, é tudo muito gratificante. E certamente buscaremos dar dimensão a tudo isso, de uma maneira absolutamente profissional, que é uma das características do Wagner. O trabalho do Wagner é muito especial, porque não tem mimimi, não tem aquela ideia do pobrismo que marca o onguismo, que eu sempre usei o termo, porque tem uns profissionais de ONGs, né, que tratam como coisinhas, aquele lugarzinho, criancinha. Tem um termo que eu aprendi com você, que é o coitadismo. O coitadismo. Aqui não, aqui as coisas se dão de uma maneira muito profissional, porque é uma característica pessoal do Wagner que ele trouxe para casa. Então, aqui todo mundo é muito altivo,
os alunos, os professores, as direções. Não, isso é muito importante e diferencia, né? Então, até na relação com o setor público, na relação com o setor privado, isso fica muito claro, né? Isso é muito bom, eu gosto muito disso. Quanto à entrevista do governador, foi uma entrevista que eu diria que amena. A gente estava começando uma história ali, o governador foi o primeiro órgão de imprensa a ser visitada nesse processo de saída do governador Camilo Santana, né? Foi um ato de deferência para com a casa e para com o Focus, né? Então, foi uma entrevista muito boa, mas que ficou claro ali um tom de despedida, né? Ele falou muito da vice-governadora, né? O que dava um sentido, aliás, de um desejo tônica, né? Pessoal do governador. Aí, mas é um processo político dinâmico, como todos os processos políticos, complexo, como todos os processos políticos, mas com algumas sinalizações, né? E a clareza do governador quanto ao que fez, né, de positivo, e alguns vácuos que ficaram, ou dificuldades que ficaram, que é principalmente na área de segurança pública, foi o que ele deixou claro na conversa. Ok. Dimas, prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu costumo dizer, desde a primeira vez que eu vim aqui, que eu estava conhecendo uma experiência civilizatória para além da educacional. Eu digo isso já há alguns anos. Eu queria a sua impressão de o que você viu, o que você percebeu, o que você sente, enfim. Bom, é um prazer estar te conhecendo hoje, né? Eu já conheci a casa da vovó Dedé, trazido pelo meu amigo Fábio. Vi, desde o primeiro contato, toda a empolgação e o amor que o Wagner tinha. E, na realidade, o que me chamou muita atenção no início foi a empolgação do Fábio, né? Um amigo jornalista de muitos anos. O Fábio é muito cético com o espetáculo, né? Com as coisas que não têm muita realidade, a não ser só no mundo da aparência. Então, eu fiquei meio curioso, realmente, quando ele falava dessa experiência. E, quando eu cheguei aqui, eu vi que... Aí eu entendi, efetivamente, porque que o Fábio considerou isso aqui um verdadeiro milagre, né? O Goethe costumava dizer que toda teoria é cinzenta, o que é verde é a árvore da vida, né? Quer dizer, isso aqui é a materialização de muitas coisas que se falam em qualquer universidade do mundo e que ficam nos livros, que ninguém realiza. Quer dizer, entre a ideia e a vontade e a realização, isso aqui é uma coisa, no meu ponto de vista, muito, se pudermos falar de alguma coisa moderna, isso aqui, né? E é moderno porque significa você realizar, em condições muito difíceis, algo para aquelas pessoas que não são as escolhidas, né? Quer dizer, na realidade, é você construir algo, é você combinar o que há de mais moderno, que é uma forma de se comunicar, trazer música para as pessoas, dirigida a um público sem condições de pagar, sem condições de vivenciar essas experiências. Então, isso eu acho extraordinário. Acho que fala muito um pouco do Ceará, né? Fala um pouco, acho que tem muito a ver também com isso, com a história do Wagner, com a história do pai do Wagner, com esse desiderato, essa dimensão diferenciada. É como você mesmo disse, isso é a expressão cabal da civilidade. Né? Quer dizer, o que está sendo feito aqui poderia ser feito em qualquer canto do mundo. Na Alemanha, em qualquer canto do mundo. O que eu provoquei o governador, Dimas, se me permite, nesse sentido, né, que essa massa crítica da educação, né, se ampliava muito com um projeto como esse, que ia além da sala de aula formal, tradicional, da matemática, do português, da história, e aqui ampliava para algo que é mágico, muito especial. Isso é muito interessante, porque isso aqui significa a subtração dos modelos cartoriais do Estado, né? Uma dimensão de que só o Estado pode resolver. Quer dizer, isso é a prova de que a sociedade civil organizada ela pode resolver-se também, né? Quer dizer, há que haver uma combinação desses dois movimentos. Uma legislação organizada, condições básicas e deixar que as OS se avancem, não é isso? Nesse sentido, nesse espírito, eu acho que as organizações sociais elas são materializadas de maneira efetiva. Eu não posso criar uma organização social que tenha como objetivo se movimentar no mundo privado e ficar simplesmente dependendo integralmente dos recursos públicos, porque ideologicamente os governos mudam, os prefeitos mudam, as políticas públicas mudam. E isso, muitas vezes, você tem iniciativas extraordinárias que
são praticamente destruídas quando você muda o gestor, né, o ordenador de despesas. Isso aqui não. A mediação entre esse tipo de iniciativa com o Estado tem que ser justamente uma mediação em que o Estado pode até ajudar, mas não terá condições de estabelecer as diretrizes. Isso aqui tem que ter a sua autonomia. E isso é um milagre fazer isso. Numa terra alguns amigos dizem, uma terra tão pobre que até cigarro se compra a retalho. Quer dizer, isso é um milagre. Você trazer equipamentos de primeiro mundo, você trazer tecnologia de primeiro mundo e a comprovação de que inteligência, né, aquela velha história, né, o vento pode soprar em todos os lugares. Você vai tirar uma menina de um barraco infecto, pobre, e ela vai tocar Beethoven, vai tocar Tchaikovsky. Quando entra aqui nas salas, porque as coisas são importantes não só pelo conteúdo em si, o imaginário é importante. O Karpov foi perguntado por algumas pessoas e perguntaram para ele, você seria o que... Karpov, Anatoly Karpov, o grande campeão de xadrez do mundo. Ele perguntaram, você seria campeão em qualquer outro país? Ele disse, seguramente não. Porque quando eu ia para Moscou, para a sala de xadrez de Moscou, eu olhava para cada tabuleiro e olhava, aquele já foi campeão 10 anos atrás, esse foi campeão. Aquilo me dizia que eu também poderia ser. Isso é muito importante. Quando você traz a Casa Vovó Dedé e você traz uma menina ou duas e vai para a França e vai tocar na Alemanha, isso é muitas vezes mais significativo do ponto de vista de abrir as fronteiras para as outras pessoas do que, às vezes, a individualidade. Significa dizer que todos podem. Todos podem ser Curiosamente, Dimas, tu está falando uma coisa que acontece com futebol, viu? Os meninos se espelham muito aí nessa... Se o Pelé pode, por que eu não posso? Isso que o Fábio disse é muito importante. O Fábio falou na educação, para além da geografia, física, etc., e colocando esse modelo civilizatório como uma pimenta, como a cereja do bolo, como um motor a mais de um Estado que já se coloca como um avanço na educação pública. E aí eu pergunto, fica aquele desejo que a gente já conversa de vez em quando, esse modelo é replicável, Wagner? É possível ser expandido ou ele precisa de um olhar muito cirúrgico de apenas uma pessoa? Não, com certeza pode ser expandido, sim. Opa, franquia da casa de Vovó Dedé. Estamos lançando agora? Não temos essa ambição. Na verdade, assim, essa coisa vem muito de determinação, né? Eu acho que dedicação, né? Vontade, empenho, mas que pode ser replicado com toda certeza, sim. O que eu ouvi aqui, que eu concordo plenamente, é que a gente tem que parar de depender única e exclusivamente de governo e pensar que o governo, né, de uma forma ampla, é quem tem que suprir todas as necessidades, é quem tem que chegar junto, é quem tem que resolver os problemas, e não é por aí não entendo assim. Sabe, eu acho que um projeto como esse, isso foi, de certo modo, eu venho pensando, venho tentando colocar em prática, estamos colocando em prática, esse movimento que estamos fazendo aqui hoje, ele já é, né, provocado por isso, é entender que nós podemos, sim, gerarmos riqueza a partir daquilo que a gente está desenvolvendo aqui na casa, por exemplo. Estou citando o exemplo da casa. Então, aqui a gente tem hoje uma grande fábrica, né, de produção de conteúdos de toda ordem. Nos especializamos, por conta da música, né, que nunca vai deixar de ser, né, carro-chefe das atividades que a casa faz, nós nos especializamos em fazer musicais, né? Hoje nós temos equipes de cinegrafistas, de editores de vídeo especializados nisso, editores, pessoal de som, de mixagem e tal, especializado porque estava a música incluída dentro desse processo. Mas outras atividades poderão ser, né? Poderão vir a fazer parte. E a TV, ela tem essa, TVDD no caso, né? Ela tem essa condição, sim, de apresentar bons projetos, de buscar recursos na iniciativa privada, né? De se colocar como uma possível, né, um possível ator, né, nessa cadeia produtiva, né, e ser remunerada por isso. Né? Esse recurso, o que a casa ela é uma entidade sem fins lucrativos. Né? Ela não pode distribuir lucro, porque ela não tem sócio.
né? Ela tem associado o que ela agora gerar riqueza, ela pode e deve. E deve, né? E deve. É isso aqui, essa está a grande diferença, né? No lugar de nós estarmos aqui, enfim, sendo, né, bem honesto, passando o pires, o que nós temos que fazer é produzir, mostrar para eles que eles são capazes de produzir sim, de serem remunerados e bem remunerados por aquilo que eles são capazes de fazer, que aprenderam aqui dentro, né? Então, a TV DD ela é uma ferramenta como a DDFlix, né, que nós lançamos o ano passado. Estamos maturando ainda, né, vendo como está se comportando e fazendo os direcionamentos necessários para que ela se torne uma fonte também de recursos. Porque a DDFlix ela nada mais é do que uma plataforma de streaming, onde estão lá já boa parte dos shows que nós já produzimos aqui. Que shows são esses? São shows que a casa disponibiliza todo o seu equipamento para que jovens artistas que estejam no começo de carreira, para que até artistas que já estão aí na cena, né, possam usufruir dessa infraestrutura, que possam construir aqui seus portfólios, seus projetos de graça, né? Porque é uma relação de troca. Eles estão aqui desempenhando o seu papel enquanto artistas e tal, mas os meninos estão lá do outro lado aprendendo. Então, é uma relação de troca, né? E aí não envolve recurso, mas aquele produto é um belo produto que está nessa plataforma de streaming, que pode ser remunerado e será remunerado, né? A pessoa vai lá e se inscreve na plataforma, esse recurso entra para custear todo esse movimento. Wagner, Milton, só dando uma continuidade no que pegando aí um gancho do Wagner, isso aqui é uma escola profissionalizante. O termo é esse, é uma belíssima escola que forma profissionais em dois setores absolutamente importantes da nossa economia. Não é por isso que eu estou dizendo que, quando fala em produzir riqueza, é fato, é produzir renda, trabalho e riqueza, evidentemente, dentro de tudo isso. Por quê? É uma escola que está formando artistas musicais, músicos, né, em diversos aspectos, né, violão, violino, piano, enfim. E está formando profissionais para o setor de audiovisual, uma indústria absolutamente moderna, né? Hoje, mais do que com as novas tecnologias, e com uma escola estruturada com equipamentos de ponta. Isso é muito difícil de fazer. Nem as nossas universidades, se você for para um curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará, você não vai encontrar os equipamentos que tem aqui. Os estúdios, que esse, por exemplo, que estamos nessa nossa conversa, não tem dentro da universidade, dentro de um curso de comunicação que forma jornalista, por exemplo. Então, isso é de uma relevância, de uma dimensão, que é por isso que, quando as pessoas chegam aqui e veem, né, acabam se tocando. Puxa vida, que estrutura é essa? E é o que tem aqui. Eu não podia ficar jamais distante disso, de maneira alguma, né? Mas isso precisa de recursos. Esse trabalho precisa de recursos para que cresça, que aumente a quantidade de profissionalizados, né, que agregue mais pessoas e mais valor em torno desse trabalho, né? E aí é o nosso papel, aí vamos buscar ajudar nesse sentido, né, que isso é muito importante. Profissionais para um setor na área de internet, na área de audiovisual, enfim, é uma indústria cultural extremamente importante. O Ceará hoje, eu comparo com o que era a Bahia nos anos 80, quando começou como era o nome da música baiana? O axé. O axé music. Isso chegou no Ceará de maneira muito forte. O entretenimento musical é algo muito forte hoje no Ceará. E, evidentemente, que isso precisa de muita mão de obra. Precisa de gente de palco, precisa de iluminador, precisa técnico de som, precisa de muito de além câmera, do palco, né? mas muito, muito além do palco. E precisa de músicos também. Precisa de gente com belíssima formação musical, né, capaz de dar suporte a essa indústria, que é uma mão de obra que levou a Califórnia a ser o que é, por exemplo, nos Estados Unidos. E só esclarecendo para quem não teve a oportunidade de conhecer a casa, nós estamos, nessa gravação, na sala de concerto Manceto Barbosa, que tem uma estrutura
com apresentações fantásticas, espetaculares, que você pode encontrar no YouTube e no canal da TVDD, só procurar lá que você encontra. E falando ainda sobre formação, a gente tem uma massa, uma quantidade imensa de adolescentes ávidos por aprender, principalmente no mundo digital que se inicia de forma galopante e impulsionado pela pandemia. Nós temos o segundo lugar mais conectado do mundo, que é o estado do Ceará. Temos as fibras óticas mostrando que a gente está na esquina do planeta, num lugar privilegiado geograficamente. Mas falta o quê, Dimas, para transformar isso em motor de desenvolvimento, não para uma classe, não para uma fatia, não para uma fração, mas de uma forma de ampliar a riqueza. São tantas condições positivas e parece que tem uma trava histórica e que não deixa a gente deslanchar. O que falta? Eu acho que o que está acontecendo aqui já é a prova das soluções, né? Você vê uma forma como o Wagner trabalha, essa coisa mais disruptiva, e que chama a atenção de alguém que também trabalha de maneira disruptiva, né? Quer dizer, quando o Fábio, por exemplo, ele cria o Fox, é também uma forma disruptiva de se ver a comunicação e a reação ao mundo novo. Eu acho que é por isso que os encontros se dão. Talvez se o Fábio não tivesse criado o Fox, ele não tivesse tido essa liga de maneira tão rápida, no sentido de se criar sinergia para coisas novas. E o que você está dizendo, por exemplo, você tem... O Ceará sempre é muito diferente. Enquanto o Ceará, o Brasil todo fazia novela, aqui se faziam novelas, né? A velha TV Tupi, o Canal 2 aqui você tinha João Ramos, por exemplo, eu acho que era o João Ramos, fazendo novelas. Você tinha bons roteiristas. Quer dizer, a história do Ceará é sempre uma história muito diferenciada. Se você observar, por exemplo, Joatama, a 6 quilômetros de Quixadá, Renato Aragão, ele faz aquele filme Os Trapalhões, eu acho que era o Cangaceiro Trapalhões, na década de 80, se não me engano. Vem aquele ator americano, por exemplo, fazer Área Aqui, alguma coisa que tem a ver com disco voadores. Sim. E vários filmes da Netflix estão sendo feitos. E eu sempre fico observando a falta de mão de obra qualificada, dentro do que o Fábio e o Wagner vocês falaram. Você ter um detalhe, esse ator negro americano, ele ficou irritadíssimo porque faltou, na hora da maquiagem, um pó que, para ele, seria o pó clássico que os atores negros usam nos Estados Unidos. E ele achou aquilo um absurdo. O maquiador era muito bom, mas não tinha o material. São pequenos detalhes que mostram as possibilidades e a importância de você ter a sofisticação e a preparação de uma mão de obra muito qualificada. Quer dizer, isso é o futuro, é o futuro. E as pessoas às vezes confundem que a juventude está conectada, a juventude pega o computador, mas o que está por trás disso é muito mais rico. Uhum. O que se revela na casa da vovó Dedé é justamente o elemento mais técnico, né? A edição é uma coisa muito difícil de ser feita. O enquadramento é uma coisa muito difícil. Isso tem a ver com estética, tem a ver com arte. Quer dizer, quando você trabalha, por exemplo... Né? Com sensibilidade. Quando você trabalha... Isso aqui é a Grécia inteira. É a Grécia inteira. As pessoas conversando no palco. O grande público está nos vendo através de uma câmera que tem que ter qualidade, né? O profissional que tem lá tem que entender de enquadramento. Você tem que ter, por exemplo, como é que a gente fala, Fábio? Aqui, o LED? Não. O cenário? O cenário. O cenário também é uma arte. Uhum. Todo grande ator, de Betânia, a Gal, todos os grandes, quer dizer, artistas, eles vão ver os grandes iluminadores. Quando você fala a palavra estética, você já abre um mundo, porque nós estamos falando de semiótica, nós estamos falando de questões simbólicas, né? Já é um mundo muito grande. Se você observar hoje a quantidade de canais pessoais, de intelectuais que eu respeito muito, sem a mínima dimensão de enquadramento, sem a mínima dimensão de estética, eu fico horrorizado. Uhum. O cara conhece Hegel, o cara lê Benjamin, o cara dá uma aula sobre Hollywood. Aí, quando você olha atrás, tudo, uns livros mal enquadrados, uma parede com uma cor chamativa. Quer dizer, isso é muito importante.
esse elemento que nos Estados Unidos tem de maneira muito, muito grande. Ainda falando sobre formação, a casa se iniciou ensinando música, viu a necessidade de qualificar mais o músico e o cantor e a estética, depois sentiu a necessidade de qualificar a comunicação, os comunicadores, os técnicos, e essa necessidade de qualificação não para. Agora, me parece natural que a gente chegue ao momento de qualificar também pessoas para a comunicação, talvez para o jornalismo, para a compreensão do mundo, dos textos, da imagem. E aí eu queria saber do Fábio e de você, Wagner, se isso está no horizonte, como é que você enxerga esse futuro que não dá para fugir, né? A gente precisa decodificar com mais competência as coisas. Isso tem tudo a ver, isso realmente é fundamental. E corroborando o que o Dimas falou, a questão da estética e tudo, tem tudo a ver com referências, né? O que é que eu recebo de referência desde casa, desde os meus ancestrais, né? E passa pela escola e por aí vai, né? E essas referências a gente tem que cuidar muito disso. E isso está na questão muito vinculada à questão da educação, tá? A casa de vovó Dedé, ela tem o DNA dela é educação, é formação. Ela é formação desde músico, né? Esse trabalho incrível que a mamãe praticamente sozinha tocou aqui por 10 anos, né? E conseguiu fazer assim uma transformação. Na verdade, ela construiu a base sólida, né, a fundação para esse projeto. E a partir daí que se possibilitou tudo que vem na frente é consequência desse trabalho. E aí chegou no momento em que, poxa, nós infraestruturamos a casa com as questões de infraestrutura mesmo, de estúdio, de equipamento e por aí vai. Fizemos a formação, as primeiras formações. Os jovens que estão hoje trabalhando aqui, eles vieram das primeiras turmas que foram formadas aqui, que nós não paramos de formar, né? Hoje eles são monitores dos novatos que estão chegando. Mas espera aí, falta alguma coisa para fechar o ciclo. Faltava alguma coisa para fechar o ciclo. É difícil você conseguir fazer... Quer dizer, a gente conseguiu formar um técnico, a gente conseguiu formar um músico ali, tá participando, a gente conseguiu construir um estúdio, a gente conseguiu colocar um equipamento de ponta. Mas como é que o que é que isso vai servir para quem? Tá? Quem vai usar? Né? Para mandar qual mensagem? Né? A casa ela tem esse viés, a casa ela tem a função de fazer o bem, de formar cidadão, vamos dizer assim, passar a boa notícia, de passar as boas referências. Tá? E aí faltava, no meu entendimento, faltava essa peça, que é o que a Focus vem agora, nesse momento, né, inicialmente, suprir essa necessidade, mas, na verdade, o objetivo é que a gente, unido, a gente consiga transformar isso numa escola. É uma escola de comunicação. Então, mais uma vez, a gente roda e volta para a função primordial da casa, que é a escola, que é a formação técnica, profissional. E numa das soft skills mais sensíveis, mais delicadas e mais valorizadas que o mundo busca, que é a forma de se comunicar. Exatamente. Né? Esse cuidado, esse zelo, nós temos que ter sempre. Vamos formar que tipo de profissional nessa área? Né? Aí vamos formar jornalista, né? O escritor, a pessoa que vai, o jovem vai escrever. Que tipo de gente nós estamos formando? Tá? Em que isso vai impactar positivamente a sociedade, o meio em que eles vivem, e por aí vai, né? Então, eu acho que esse cuidado a gente está tendo, nós estamos aqui lançando a base para a construção dessa escola. Ela vai vir, né? Com certeza, mas com todo esse zelo e esse cuidado que a Casa de Vovó Dedé vem destinando em todas as atividades que ela faz, desde os seus primórdios, desde a sua fundação, né? A gente não vai deixar de ter nunca isso. Eu costumo dizer sempre também assim, nós não estamos aqui formando músico, formando profissional de audiovisual, enfim, nós estamos cuidando de gente. Essa é a missão da casa.
formar cidadão, homem de bem, homens de bem, homens e mulheres de bem, né? Então, é nesse caminho aí, e na hora que a gente for para a questão da formação em si, né? Na prática, a gente vai ter muito cuidado com isso também. Fábio? Eu acho que é o próprio papel do terceiro setor, né? O terceiro setor que a gente chama é exatamente essas organizações não governamentais que atuam, né, de maneira decisiva na sociedade. Eu acho que esse papel tem que ser ampliado, do terceiro setor. Eu vejo a casa como uma referência de profissionalização do terceiro setor, tá? Por isso que eu acho que ela é replicável, tratando daquela pergunta que você fez. Essa é uma exemplaridade importante que é replicável. A Europa e os Estados Unidos, eles são muito bons em se relacionar com o terceiro setor. As sociedades estão muito voltadas para isso lá, né? Aqui ainda é uma coisa meio que, eu não diria que, não diria gueto, não é o termo correto, mas aliás, um pouco isso, que está dentro daquele termo lá, Hamilton, que você citou no começo, que eu cito, né? Que é fazer uma coisinha, vamos ajudar aqui. É uma coisa meio assistencialista. Aí, né? pronto, assistencialista, que passa pela ideia clientelística também, tal. E o Wagner tocou no ponto, isso aqui é formar gente de bem. E para formar gente de bem, profissão e um trabalho é fundamental. Então, está tudo muito linkado. Então, essa discussão do terceiro setor eu acho fundamental para o Brasil. A minha ideia, eu fico brincando com o Wagner a respeito disso, a casa precisa ter embaixador em todo canto do Brasil e do mundo. A casa precisa ter embaixador nos Estados Unidos, a casa precisa ter embaixador em países da Europa e receber recursos que ajudem a financiar a casa também desses países. Aliás, fiz uma provocação no Wagner semana passada, a sócia, ex-esposa do fundador, os dois fundaram juntos da Amazon, pegou 15 milhões de dólares de dinheiro dela e mandou para 10 ONGs aqui no Brasil. Eu disse, Wagner, bora, a casa tem que estar nessa lista aí e tal. Então, tem muitos recursos aí que estão por fora em busca de instituições confiáveis e profissionais. Essa palavra, termo profissional, é fundamental, sabe, nessa discussão de terceiro setor. Muitas pessoas deixam de fazer doações, muitas empresas deixam de fazer doações porque não vê resultado, porque às vezes não confia na direção, os seus resultados não são muito palpáveis, né, do trabalho, e por isso que eu citei, por isso que eu disse que eu fiz essa provocação. A discussão não é só da casa de Vovó Dedé, não é só desse relacionamento TVDD com o Fox. Fox é uma semente nessa história toda, mas a discussão da própria existência e fundamentos os fundamentos que justificam a existência das organizações não governamentais, que são complementares ao setor privado e ao setor público, né? Determinadas ações, por exemplo, que são mantidas pelo setor público, eu não vejo muito sentido em estar com o setor público. Eu cito uma bem pertinho aqui. Eu acho que uma instituição como o Cuca, uma bela ideia da ex-prefeita Luiziane Lins, se corretamente gerida, a ideia é muito boa, a ideia é fantástica. Ela pegou aqui uma estrutura muito conhecida da Barra do Ceará, né, um antigo clube de regatas Barra do Ceará, ela comprou, estava abandonado, e transformou numa instituição pública, né, para a formação de jovens em diversas áreas, artes, esportes e companhia. Mas a gestão é muito complicada, é cheio de servidor público, é uma estrutura que se torna cara por causa disso. Se você conseguir terceirizar com o terceiro setor esse papel, as coisas vão fluir, a quantidade de atendidos, da clientela aumenta muito, tem condição de aumentar muito. Eu acho que é esse salto que precisa se dar. Esse salto é importante. Que o terceiro setor, que profissionais que exercem o papel de maneira apaixonada, como é o Wagner e sua família,
aqui na casa de vovó Dedé, seja uma característica do terceiro setor. Eu sempre tive dificuldade. Quem é que está à frente de tal iniciativa? Qual é a ideia? Sabe, o que é feito, os recursos, enfim, a transparência é importante nesse processo todo. Eu acho que essa discussão é fundamental, que vai além, e a casa, para mim, é uma referência nessa história pelo papel que ela exerce e que deve ser replicado. O debate, Dimas, é sobre o papel do Estado na sua relação com as OS e na nossa condição ainda imatura de enxergar o potencial que isso pode gerar de bem-estar comum, de solução de problemas, de braço do Estado não necessariamente totalmente estatal, mas por meio de uma legislação clara que incentive esse tipo de atitude e tenha menos gente para fiscalizar, para acompanhar, do que efetivamente para executar. Isso que o Fábio colocou foi muito interessante, porque em todo mundo o terceiro setor ou o trabalho voluntário, que tem muita tradição na Europa, ele surge como uma evidência de que a vida se tornou tão complexa que muitas vezes o próprio Estado não pode abarcar todas essas contradições. Então, quer dizer, ficou evidenciada a importância do Estado na pandemia. Onde se tinha aquela discussão de que o Estado é importante, a pandemia desmoralizou. Totalmente. Onde o Estado não estava presente, morreram mais pessoas. Por outro lado, são coisas que são essenciais da ação do Estado. Outras ações, como, por exemplo, este tipo de atividade, o Estado tem que existir, mas, efetivamente, esse tipo de experiência é muito mais rica. Experiência em que as pessoas, de maneira voluntária, de maneira concreta, pessoal, se jogam para resolver essas questões. Tanto é que um grande problema da ONU durante muito tempo é porque muitas famílias bilionárias ou milionárias do mundo não queriam mais mandar recursos para a ONU. Porque, através da ONU, chegava praticamente 30% do que era dado. 70% ficava na mão de intermediários, né? De projetistas, burocratas. Então, o que é que o mundo dizia? Eu quero dar... Essa é a fala da Melinda Gates. Eu vou dar 1 bilhão, mas eu prefiro dar 1 bilhão a uma entidade que eu saiba que não é picaretagem, do que eu passar para um governo, por exemplo, que eu sei que pode ser que esse dinheiro seja capturado por formas fraudulentas para enriquecer a família de quem está controlando o Estado. Ou se perca em meio à burocracia, às vezes. Ou se perca em meio à burocracia. Quer dizer, porque uma coisa é você fazer as coisas tendo claramente a dimensão do que vai fazer. Outra coisa é você fazer as coisas porque alguém te mandou fazer de maneira cartorial. Não funciona. Não funciona. Isso aqui, por exemplo, aparentemente é simples. Quando o Wagner fala, quando a gente pensa que é uma coisa muito simples. Não é simples. Eu passo numa sala aqui, tem uma menina estudando uma partitura, Franz Liszt, estudando o grande pianista Franz Liszt. Depois outra sala está estudando Tchaikovsky no piano. Você entra, tem alguém fazendo edição. Você entra, tem um jovem fazendo outro tipo de atividade, trabalhando com a rádio, que agora vai ser trabalhado, você vê trabalhando em estúdio. Isso são coisas muito complicadas, porque efetivamente são o suprassumo da cultura humana. Isso aqui é importante. É o suprassumo da cultura humana. E quando a Focus entra, eu acho muito importante no sentido de estabelecer uma quebra. Não é quebrar a invisibilidade, é fazer com que haja mais transparência para o público, porque a sociedade ela tem que entender que essas coisas existem. Força social são ideias corretas na cabeça das pessoas. Se eu não chegar nas pessoas, eu não vou ter aliados na medida da necessidade. E evidentemente que, politicamente, isso também é um recado duro. Evidentemente que a casa da vovó Dedé poderá ter adversários até pelo exemplo que ela explicita. Como é a capacidade de você fazer com as pessoas. E trabalhar com gente simples. E isso ainda é muito pesado no Brasil. Né? Existe muito ceticismo em se trabalhar com isso. Então, eu acho que, nesse sentido do terceiro setor, isso aqui é a explicitação do qual é o caminho correto para o terceiro setor. As OCIPs foram praticamente destruídas no Brasil porque foram instrumentalizadas de maneira completamente incorreta. Então, você às vezes tem instrumentos jurídicos corretos, mas que as pessoas acabam estragando o instrumento.
Sobre chegar nas pessoas, Wagner, você acha que a casa já é conhecida e reconhecida como você imaginou depois dessa trajetória? Olha, ainda não. Eu acho que na nossa área de atuação mais direta, sim, a gente consegue chegar é reconhecido, é bem interpretada a missão da casa, né? Mas o fato é que a gente precisa, eu sempre fico, eu fui educado, meu pai e minha mãe nos educaram a todos na linha de que a gente deveria dispensar parte do nosso tempo, da nossa energia, em trabalhar e beneficiar o próximo. E aquela coisa de que não se publica em jornal, que a coisa do sentimento religioso, vamos dizer assim, né, da caridade, isso tá muito forte. Isso é a base da sua formação? É a base da minha formação. E somado ao desejo de tocar piano. Um dia, quem sabe, talvez noutra vida. Mas eu digo assim, em dado momento isso gerou um conflito, né? Porque, poxa, é justo eu ter a capacidade de chegar nas pessoas, de movimentar as pessoas, eu ter um ciclo de amizade, foi uma das coisas que meu pai também deixou de herança, né? Um ciclo de amizade muito boa, né? E eu ter essa condição, essa capacidade de arregimentar e com essa ação eu conseguir mudar a realidade de alguém e eu não fazer por conta de uma questão, né, de uma crença, né? Em dado momento aquilo ali virou, eu digo que sempre isso eu sempre me questiono muito com relação a isso e acabo ultrapassando, indo à frente quando eu penso que eu estou realmente, né, nós aqui da casa, nós todos que fazemos a casa, estamos ao fazer essas ações, ao pegar o telefone, ligar para o Fábio ajuda aqui, vamos correr. Lembro bem que a gente, há 2, 3 anos atrás, o Fábio é um conselheiro, a gente marcava, ia conversar e tal, né? Ali a gente começou já a plantar essa semente, né? E eu digo, poxa, é justo eu não fazer, sabendo que tem uma demanda gigante, que a quantidade de pessoas precisando de um apoio, de uma força, de uma mão, né? E que rapidamente você consegue, com um pouco ou nada, fazer essa transformação, né? Longe do assistencialismo, longe dessa coisa, realmente uma coisa mais concreta. Então, eu resolvi caminhar assim. Então, hoje o empenho maior é realmente fazê-la conhecida, mostrar, estar aberta, mostrar que é possível fazer, que é importante, que é necessário ser feito, né? Eu acho que se aqui não vai nenhuma questão de, não vai nada aqui de vaidade, muito ao contrário, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho nada disso. Na verdade, se você tivesse uma casa de vovó Dedé em cada bairro, você já ia começar a mudar muita coisa. Tá? O Fábio falou na questão do Cuca, eu acho incrível, né? Até hoje parabenizo a ex-prefeita por essa iniciativa, porque eu acho que ela ela visualizou uma questão que hoje está cada vez mais forte, é um problema que a sociedade tem que resolver rapidamente, que é a questão dessa geração de jovens que saem do ensino médio, da escola pública, praticamente sem qualificação, sem conseguir aspirar, ascender, entrar na faculdade ou um curso técnico, por aí vai. Então, cria essa tal dessa geração nem, né? Então, você tem uma política pública destinada a cuidar desse adolescente, desse jovem, que numa idade perigosa, né? Num descaminho, é fundamental. O único problema é quando entra na questão do gestor público, né, e que faz um equipamento muito grande, né, pesado, para ser gerido. E aí vou aqui defender os meus amigos gestores públicos. Uma legislação extremamente amarrada, né, onde, se de repente você tem que comprar uma fechadura de uma porta que fechou, que quebrou, você tem que abrir uma licitação. Draconiana é o ponto de uma tecnia ser confundido com crime. Com crime, né? Respondendo processo por improbidade e tudo no mundo. Então, assim, é uma legislação, no meu entendimento, que engessa demais o setor público. Aí não é a vontade, não é que o gestor não tenha vontade de fazê-lo,
e tem vontade, tem o dinheiro, tem tudo, mas está amarrado dentro de uma legislação complicada. E que as ONS não têm esse impedimento. Entendeu? Então, eu visualizo que, se de repente essa união, o poder público e as organizações sociais, né, desenvolvendo um trabalho bacana, transparente e tal, a agilidade que a organização social tem é gigante e é muito mais efetiva, é muito mais rápido. Esse dinheiro chega facilmente na ponta. Você usou É injeção na veia, né? uma palavra fundamental para os tempos que a gente vive: a agilidade. Sem agilidade, a gente não tem as respostas necessárias para um mundo cada vez mais rápido. Você vê que o cidadão encontra um equipamento quebrado, daqui que ele licite, contrate e chegue, já tem mais 10 quebrados. Então, assim, não vai Senhores, se resolver nunca isso. a gente está com 45 minutos no ar, então eu vou me encaminhando para o final. Eu gostaria de fazer uma rodada última. Primeiro, saber, já que você falou na agilidade, que é o que o mundo mais exige hoje, não dá para se resolver um problema público que impacta na vida de alguém em 2 anos, segundo a 8666. Não dá. Fábio, o que a agilidade pode trazer de efetivo para o Fox e para a casa que você tem em mente? Olha, eu ia até interferir no que o Wagner estava dizendo, que poder público, para mim, é saúde, educação, segurança pública. Quando você vai para o município, é educação, saúde, limpeza urbana, e manutenção da cidade, essas coisas. Os espaços públicos. Pois é, e que essas coisas pudessem, todo o resto, né, complementar, isso aqui é um trabalho complementar, por exemplo, a de educação, a de formação humana, tal, pudesse ser tendo um efeito multiplicador e a agilidade necessária para que as coisas acontecessem, né? O Dimas tocou num ponto que é fundamental: o dinheiro se perde no meio do caminho, né? Você vai, enfim, é cheio de intermediários numa história dessa. Lá no final, quando chega pouco, chega tarde, e é usado de maneira equivocada e tal, na estruturação que é. E não é só aqui, não, isso é no mundo inteiro. Né? Por isso que, nesse ponto, os americanos são muito inteligentes, eles são muito ágeis, as empresas fazem suas fundações e utilizam ali de maneira muito rápida, né, os recursos disponíveis. Mas o papel do Fox aqui é de colaborar, é unir forças. É uma estrutura magnífica que tem aqui de comunicação, e o Fox é uma empresa de comunicação. Né? E o Fox, a ideia é desenvolver projetos em conjunto, né? Projetos que ajudem a fazer o que é essencial, necessário e urgente, que é o funcionamento da estrutura de ensino da casa. Esse é o nosso papel, essa é a contribuição que pretendemos dar, é esse o trabalho que vamos fazer. Já que você está com a palavra, quiser se despedir naquela câmera. Não, vou despedir-me igual como iniciei. É um prazer estar conversando com amigos sobre um tema tão gratificante, tão importante. Dimas, por favor. Prazer estar aqui também. Microfone. É um prazer estar aqui também. Eu acho muito importante. Acho que essa parceria ela é muito significativa, inclusive a criação de um referencial. Como ele mesmo disse, amanhã estaremos em vários bairros, em vários estados brasileiros, com base na experiência que se inicia agora. Né? Eu acho que é o que eu acredito efetivamente. Wagner? Em primeiro lugar, agradecer, dizer que é um prazer, uma alegria grande aqui. Eu estou muito feliz, nós todos da casa estamos, né? Estamos iniciando mais uma caminhada. Eu faço aqui uma retrospectiva. Quando a gente começou, a primeira câmera que a gente foi comprar em São Paulo, aqui montando uma estruturazinha, pensando nas coisas, e a gente vê onde a gente já chegou em tão pouco tempo, né? Daí a gente projeta para o futuro, a gente vê que tem muita coisa para ser feita e vamos poder ainda ajudar muita gente. Essa é a nossa missão e eu só queria agradecer e estamos aqui sempre à disposição. Wagner, Dimas, Fábio, imensamente agradecido pelo bate-papo, pela conversa. Agradeço também você pela boa companhia e por estar sempre acompanhando a nossa programação. Lembrando, todas as quintas às 8 da noite, acorda, porém hoje, um Fox Colóquio especial. A gente lembrando também que a gente está sempre respeitando a cultura, os bons conteúdos e respeitando você por meio desse